No Santos existe uma lenda. Dizem que a cada poucas décadas um raio atinge a Vila Belmiro e um novo fenômeno nasce. E por mais que digam que um raio nunca cai 2 vezes no mesmo lugar, por lá insistem que isso já aconteceu 4 vezes. Primeiro foi Pelé, depois Robinho, em seguida Neymar e o quarto, Rodrigo. E por mais difícil que seja acreditar, no dia 4 de maio de 2022, um raio caiu no Bernabéu. Mas diferente dos outros, eu não acho que Rodrigo tenha sido escolhido. Ele não foi abençoado pelos deuses com um talento sobrenatural. Rodrigo foi moldado no sangue, no suor e nas lágrimas. Não nasceu pronto, foi forjado pelas mãos do próprio pai. As pessoas costumam brincar sobre transformar seus filhos no projeto Mbappé. Você sabe, garantir que desde o nascimento a criança viva com um único propósito: se tornar um jogador de futebol. E, bem, foi mais ou menos isso que aconteceu aqui. Naquele dia, quando os torcedores do Real Madrid olharam para suas TVs e viram que o time tinha apenas 1% de chance, rezaram aos deuses do futebol por um milagre. Mas, sinceramente, o que aconteceu não foi um milagre. Foram 19 anos de preparação. Porque antes mesmo de Rodrigo nascer, tudo já girava em torno do futebol. Sua mãe estava grávida quando sentiu que a hora havia chegado, mas o pai dele respondeu: mantenha esse bebê dentro de você. Por quê? Simples. Rodrigo deveria nascer no dia de Natal. Isso significaria que ele seria sempre o mais novo em todos os times por onde passasse. O que, segundo seu pai, era um desastre para qualquer garoto que quisesse se tornar profissional. Na cabeça dele não havia opção. Ele precisava dobrar a própria natureza à sua vontade. E, de fato, ele nunca contou à esposa o verdadeiro motivo de tanta insistência. Nas últimas semanas antes da gravidez, ele até evitou levá-la ao hospital com medo de que algum médico sugerisse o parto antecipado. Como ele mesmo disse, no ano novo eu estava esfregando a barriga dela, contando regressivamente 4, 3, 2, 1. E então falei: nosso filho vai ser jogador de futebol. Eu simplesmente sabia. Eu sei o que você está pensando. Isso tudo soa um pouco insano e você não está errado. Mas o que você precisa entender é que aquela família era completamente obcecada por futebol. O pai de Rodrigo era jogador, ou estava prestes a ser, já que só tinha 16 anos quando o filho nasceu. Há quem diga até que a mãe dele era surpreendentemente boa de bola, embora nunca tenha seguido carreira. Ela sabe todo de futebol, sabe hasta mais que eu. Denise sabe muito também, porque viveu numa família de atletas. Tenho esta sorte de ter padres jovens também que entendem muito como eu. Ou seja, Rodrigo não teve escolha. Futebol seria a vida dele, quisesse ou não. Segundo ele, aos 2 anos já passava o dia inteiro com uma bola nos pés. Nas festas de aniversário, o presente era sempre o mesmo: uma bola. E o tema também nunca variava. Não era só futebol, era Real Madrid. Bolo do Real Madrid, faixas do Real Madrid, bonés do Real Madrid, até o corte de cabelo era sempre do Neymar. Quando o pai virou jogador profissional, levava Rodrigo para todo lugar. Ônibus do time, vestiário. Um dia, o clube em que ele jogava enfrentou o Santos pelo Paulistão. E ele fez questão de levar o filho só para que ele pudesse ver seu ídolo de perto. Futebol, futebol, futebol. E quando ensinou ao filho que palavras são poderosas e que se ele acreditasse de verdade tudo era possível, Rodrigo levou isso ao pé da letra. Todos os dias se olhava no espelho e dizia: vou jogar pelo Brasil, vou jogar pelo Real Madrid, vou ganhar a Liga dos Campeões, vou ganhar a Copa do Mundo. Aos 5 anos, ele já acreditava tanto quanto o pai. Dizia à mãe: não se preocupe, um dia eu vou ser o melhor jogador do mundo. Mas, ironicamente, o primeiro passo para esse sonho deu um susto na família inteira. Rodrigo vivia jogando bola no campinho de terra com garotos mais velhos que jogavam em um time de futsal local. Toda vez que o treinador chegava de van para buscá-los, Rodrigo ficava para trás. Ainda era muito novo para participar. Até que um dia, o treinador parou a van e ficou observando. E então percebeu, o garotinho que ele sempre ignorou era, na verdade, o melhor do campo. Quando a partida acabou, o técnico o chamou. Vem comigo, vamos te inscrever no próximo torneio. Mal sabia ele que, minutos depois, 2 primos de Rodrigo correram até a mãe dele, dizendo que o menino havia entrado numa van com um homem estranho. Em pouco tempo, ela estava desesperada, ligando para a polícia, certa de que o filho havia sido sequestrado. Felizmente, tudo foi esclarecido antes que o caos tomasse conta. Mas Rodrigo lembra bem. Todo mundo achou que eu tinha sido sequestrado. Minha mãe ficou furiosa. Me colocou de castigo na hora, mas eu era só uma criança. Fiquei cego pela oportunidade. Um torneio de futebol? Eu nem pensei 2 vezes.
E sinceramente, ainda bem que ele não pensou. Assim que começou a jogar, não demorou para que seu nome se espalhasse pela cidade. As histórias começaram a surgir. Diziam que havia um garoto pequeno, o mais jovem do elenco, que entrou num jogo com o time perdendo por 2-0 e virou o placar sozinho. 7 gols. 7. Em pouco tempo, ele já fazia testes no Sub-9 do São Paulo. Foi tão bem que desconfiaram da idade. Foram checar os documentos. Rodrigo não tinha 9 anos. Ele tinha 7. Mas mesmo quando finalmente chegou lá, nem tudo era maravilhoso. O pai de Rodrigo ainda era rígido às vezes. Costumava atuar como árbitro nos jogos locais em que o filho participava, mas nunca marcava nenhuma falta a favor dele. Alegava que era uma forma de deixá-lo mais forte, mas as outras crianças percebiam e por isso pegavam pesado com Rodrigo. E mesmo assim, o pai não interferia. Foi o suficiente para que a mãe decidisse intervir e forçasse o marido a parar. Na verdade, você nunca deve subestimar a mãe do Rodrigo. Depois que ele completou 9 anos, a carreira do pai começou a mudar. Logo, ele foi obrigado a se mudar da cidade em busca de um emprego em um novo clube. Tudo para continuar apoiando o sonho do filho. A mãe, por sua vez, sentiu-se abandonada, dizendo que ele estava vivendo em um mundo de fantasia, desistindo do casamento pelos sonhos de uma criança de 9 anos. Mas no fundo ela compreendeu. E embora Rodrigo chorasse toda vez que o pai o deixava, sua carreira não desacelerou. Pelo contrário, as coisas começaram a ficar absurdas muito rápido. Menos de um ano depois, Rodrigo descobriu que o São Paulo tinha uma política que proibia a estreia profissional de jogadores com menos de 15 anos. Já o Santos permitia, inclusive no Campeonato Paulista. E como era obcecado por Neymar e Ganso, começou a bolar um plano para se juntar a eles. Sabendo que nunca conseguiria convencer os pais a levá-lo até Santos, uma viagem de 2 horas, decidiu agir diferente. Esperou o próximo jogo contra o Santos e fez questão de se destacar. Ao final da partida, foi a comissão técnica do Santos que veio atrás dele, dizendo ao pai: "Esse garoto tem o DNA do Santos. Ele pode ser o próximo Robinho, o próximo Neymar." E como você pode imaginar, eles cederam. Por mais maluco que parecesse, Rodrigo entrou de cabeça na ideia e passou a jogar pelos 2 clubes ao mesmo tempo. A rotina dele era surreal. Pela manhã, a mãe o vestia com o uniforme enquanto ele ainda dormia. O carregava até o carro para que ele pudesse descansar um pouco mais, e ele só acordava já no campo de treinamento. Depois, corria direto para a escola, treinava novamente à tarde e no dia seguinte, tudo começava de novo. E o mais incrível, nunca reclamou. Como ele mesmo dizia, se eu perdesse um único treino, eu ficaria louco. Aos 11 anos, todo esse esforço valeu a pena. Rodrigo se tornou o brasileiro mais jovem ao assinar com a Nike, quebrando o recorde de ninguém menos que Neymar. E se isso já não fosse suficiente para gerar rumores de que o próximo raio estava prestes a cair no Vila Belmiro, espere até ouvir isso. Como contou um dos seus treinadores, ao longo dos anos passei mais tempo com ele do que com meus próprios filhos. E no futsal, ele era claramente melhor que o Neymar. Teve uma vez em que um treinador adversário começou a zombar dele, dizendo que era só um exibicionista. Eu pensei, coitado, tá mexendo com o garoto errado. De repente, Rodrigo pegou a bola, driblou o time inteiro, fez o gol, correu até o banco do adversário e gritou: "Quem tá rindo agora?" No fim do jogo, eu o chamei e disse: "Você não pode reagir assim a toda provocação. Se for assim, eu mesmo vou começar a te provocar todo o jogo." E sabe o que ele respondeu? "Não adianta. Eu já marco em todos os jogos." Depois disso, tudo só melhorou. Aos 15 anos, Rodrigo marcou 24 gols em 22 partidas pelo Sub-17 do Santos, sendo 6 deles em uma única partida. Chamou a atenção do Liverpool e esteve a um passo de ir para a Europa, mas a torcida do Santos começou a chamá-lo de mercenário, vaiando-o em todos os jogos, dizendo que ele não era como Neymar ou Robinho se fosse embora antes de retribuir ao clube. No fim, ele assinou seu primeiro contrato profissional com uma cláusula de 50 milhões de euros. Finalmente chegou ao time principal. Essa era a fase em que a maioria dos prodígios falhava. Então seu pai tomou uma decisão extrema. Encerrou a própria carreira para acompanhar Rodrigo 24 horas por dia. E então chegou o momento. Rodrigo estava aquecendo. A placa subiu. Número 43. Estreia contra o Atlético Mineiro de Robinho. Como ele mesmo disse, eu estava morrendo de medo. Quando a torcida começou a gritar meu nome, foi lindo, mas eu só pensava: não gritem meu nome. Eu nem cheguei a tocar na bola, fiquei lá por apenas 1 minuto, mas foi como um sonho. E no ano seguinte, marcou seu primeiro gol nos acréscimos para garantir a vitória do Santos.
No jogo seguinte, fez o gol do empate nos últimos segundos e cerca de um mês depois, foi titular pela primeira vez na Libertadores, com apenas 17 anos, 2 meses e 6 dias. Faltou à escola naquele dia, e aos 43 minutos de jogo se tornou o brasileiro mais jovem a marcar na competição. A expectativa era absurda. Um jornalista escreveu: "Ele não é apenas bom, ele é ótimo. Quando está em campo, a bola para ele e só para ele." Outro disse: "Nunca vou perder um jogo com esse garoto. Se minha esposa me pedir para ficar em casa, então eu não tenho mais esposa." A partir dali, Rodrigo se firmou como titular. Clubes da Europa começaram a persegui-lo. O PSG foi o primeiro, mas nunca concretizou uma proposta. Depois veio o Barcelona, que pressionou cada vez mais. Estava tudo acertado. O pai visitou a Catalunha e enviaram um uniforme com o nome dele. Faltava só assinar. Mas Rodrigo pedia ao pai para esperar. Esperar pelo Real Madrid. O pai perdeu a paciência. "Você é louco? Pode jogar com o Messi, vai desperdiçar a chance da sua vida", disse ele. Mas Rodrigo tinha visto Vinícius Júnior assinar com o Real no ano anterior, e seus números agora eram iguais ou melhores. Pediu ao pai mais uma chance. "Me dá mais um jogo. Nesse fim de semana eu vou fazer 3 gols. Eles vão vir atrás de mim, eu prometo." E ele cumpriu. Um hat-trick em apenas 9 minutos. Mas ao chegar em casa, a primeira pergunta foi: "Tem alguma notícia do Real?" E o pai respondeu: "Não, nada." Segundo Rodrigo, fiquei arrasado. Não precisava treinar no dia seguinte, então fiquei jogando FIFA, só sentindo pena de mim mesmo. Até que viu o pai saindo de terno. Perguntou pra mãe e ela disfarçou. Algumas horas depois, ele voltou e colocou 2 camisas na cama. Uma do Real Madrid e outra do Barcelona. E disse: "Filho, hoje seu sonho se torna realidade. Você só precisa escolher." O Real havia ligado logo após o apito final, mas o pai decidiu esconder tudo, até o contrato estar fechado. Faltava apenas uma coisa. Rodrigo e o pai foram até a casa de Pelé para pedir sua bênção. E o rei aconselhou: "Nunca tenha medo de nada." O Real Madrid pagou 45 milhões de euros por Rodrigo, a 12ª contratação mais cara da história do clube, e ele se tornou o adolescente mais caro do mundo, ao lado de Vinícius Júnior. Ele não teve medo do preço, nem do vestiário cheio de estrelas, nem do Santiago Bernabéu. Aquele garoto que uma vez quase implorou para que os fãs parassem de gritar seu nome já tinha ido embora há muito tempo. Rodrigo marcou em sua estreia e 2 partidas depois balançou a rede novamente. Mas, como acontece com qualquer jogador do Real Madrid, o maior teste é a Liga dos Campeões. E acho que dá pra dizer que as noites de Champions League definitivamente não o assustaram. Na sua segunda partida na competição, Rodrigo entrou contra o Galatasaray e apenas 4 minutos depois marcou o gol de abertura com o pé esquerdo. 3 minutos depois marcou novamente, desta vez de cabeça. E só 2 minutos depois disso, Rodrigo teve a chance de marcar o hat-trick mais rápido da história da Liga dos Campeões. Mas, infelizmente, Sérgio Ramos decidiu cobrar ele mesmo. De qualquer forma, a história seria feita naquele jogo. Depois de dar a assistência para Benzema no 4º gol, Rodrigo apareceu nos acréscimos, empurrando a bola com o pé direito e completando o hat-trick perfeito, se tornando o 2º jogador mais jovem a marcar 3 vezes em um jogo de Champions. E sabe quem é o primeiro? Raul González. E se isso já era ótimo, melhor ainda foi o que aconteceu semanas depois. Rodrigo tirava um cochilo quando foi acordado por gritos vindos do andar de baixo. Ao mesmo tempo, seu celular começou a vibrar sem parar. Ele atendeu a primeira ligação que apareceu e do outro lado estava seu pai, dizendo apenas: "Parabéns, filho." Ainda confuso, meio sonolento, Rodrigo perguntou: "O quê? É meu aniversário? O que eu fiz?" E o pai respondeu: "Você foi chamado." "Chamado pra quê? O Real não joga amanhã." E então veio a resposta que ele jamais esqueceria: "Filho, estou falando da seleção." E embora as coisas tenham desacelerado um pouco, com Rodrigo enfrentando dificuldades para lidar com a pandemia, quando voltou para sua 3ª temporada, ele retornou com sede de vingança. Como se não bastasse, já havia contribuído com 4 participações em gols nas 5 partidas da fase de grupos da Liga dos Campeões. Nas quartas de final, com o Real Madrid perdendo por 4-3, Ancelotti lançou sua arma secreta. Disse apenas: "Entre e mude o jogo." 2 minutos depois, Rodrigo marcou. Daquele momento em diante, o resto virou história.
Com uma chance calculada de 99-1, Rodrigo entrou em cena e marcou 2 vezes, empatando milagrosamente a partida, até que Benzema finalizou o trabalho. E 24 dias depois, não importava quantos times jogaram melhor que o Real Madrid, eles eram campeões. Todo lo esfuerzo que yo he hecho en pasado, desde niño, todas las veces que yo acordaba cedo para entrenar, creo que valió la pena todo el esfuerzo. Está siendo feliz, está jugando al fútbol, está en el mejor club del mundo. Para él era un sueño venir aquí y está cumpliendo ese sueño. Rodrigo não só estrela, não. Deixaram, Rodrigo é um menino que lutou e venceu e eu creio que ele vai deixar um legado positivo.